A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta assim para ele: príncipe ou gafanhoto, o que tu és? Te respondeu não? Príncipe ou princesa ou gafanhoto, o que tu és? Pois bem, meus irmãos, essa é a palavra, é o título da palavra dessa noite. E eu quero convidar os meus amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler ali os versículos 1 e 2. Números, capítulo 13, versículos 1 e 2. Números é o quarto livro da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, grita aí socorro. Como ninguém gritou, então porque todo mundo achou. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual um príncipe entre eles. Pula agora para o versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Feche seus olhos. Pai amado e querido, em nome de Jesus, com todo temor e tremor, Senhor, eu quero nessa hora entregar a minha vida a Ti, Pai. Deus, eu reconheço a minha total dependência de Ti, Pai, pois aqui, Senhor, está reunido a Tua igreja para receber a Tua palavra, não palavras de homem. Por isso, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite, e venha, Senhor, falar ao coração do teu povo, ao coração dos teus filhos que aqui estão reunidos, meu Pai, uma palavra poderosa, essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que produz salvação, meu Pai. Traga, Senhor, o poder da tua palavra, através, Senhor, da minha vida nessa noite. É o que eu oro, e já te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele narra aqui a história ali do povo de Israel logo após a saída daqueles 400 anos de escravidão no Egito. E diz aqui, sabe, que quando eles se depararam, estavam ali já próximo à terra prometida, a terra de Canaã, a terra, conforme a própria Bíblia menciona, uma terra que manava leite e mel, uma terra produtiva, uma terra maravilhosa. Sabe, Deus, ele fala para Moisés: Moisés, pega ali, sabe, dentro das 12 tribos, um maioral de cada tribo, um príncipe de cada tribo, sabe, um líder de cada tribo. E esses 12 homens, manda eles espiarem a terra pelo qual eu prometi para vocês, que eu jurei que daria para vocês. E assim Moisés fez, ele pegou lá um príncipe de cada tribo, e enviou esses príncipes para espiarem a terra de Canaã.
Ao passo de 40 dias, eles voltam de espiar a terra e trazem lá para Moisés, Arão e para toda a congregação de Israel o relato daquilo que eles espiaram. E sabe, logo de cara eles falam: olha, realmente, cara, essa terra é maravilhosa. Verdadeiramente essa terra, ela mana leite e mel. Olha aqui os frutos que nós trouxemos. Olha quantos frutos maravilhosos. Só que após eles darem esse relatório inicial de bênçãos que era aquela terra, 10 daqueles 12 espias começaram a falar mal daquela terra. 10 daqueles 12 espias começaram a dizer, sabe, olha, aquela terra é muito grande. Se nós, sabe, o povo que habita lá, aquelas cidades são muito fortalecidas. Ali existem gigantes. Se nós entrarmos lá, nós vamos morrer. Nós éramos aos olhos deles, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Como é que eles podiam, sabe, se enxergar como insetos? Homens, sabe, que eram líderes, homens que eram príncipes de Deus. Eles se passaram a se ver diante das dificuldades, diante dos inimigos, como insetos, como gafanhotos. Eles perderam a sua identidade em Deus e se viram como insetos, insignificantes, como nada. Quem aqui, sabe, tem identidade? Todo mundo acho que tem a sua carteira de identidade, não tem? Existem alguns órgãos que, quando emitem essas identidades, elas emitem ali também dizendo o que a pessoa é. A pessoa ali que é advogada, ela vai lá na OAB, ela tira a sua carteirinha de advogado, ali diz, sabe, que comprova que ela é advogado. Quem é médico, vai lá no CRM. Quem é enfermeiro, sabe, vai lá no órgão de enfermagem. Quem é engenheiro, vai no CREA. Quem é militar, tem lá também as suas carteiras lá que dizem lá o que ela é, como é o meu caso. Na minha carteira lá de identidade, eu tirei pelo Comando Aeronáutico, que diz lá, 1º Sargento Fabiano Zamberlan Rodrigues. Ali diz o que eu sou, dentro, sabe, da minha função que eu exerço. Entenda, sabe, que no mundo espiritual, nós também temos uma identidade. Aqueles, sabe, que seguem a Deus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles, sabe, que têm intimidade com Deus, que estão, sabe, na presença de Deus, no mundo espiritual, elas têm uma identidade, e, sabe, todos os espíritos, eles reconhecem essa identidade. Tanto os anjos de Deus como os demônios. Isso fica muito claro quando a gente lê lá o livro de Atos, no capítulo 19, que fala lá a respeito, sabe, de Paulo, que estava fazendo tantos milagres, que pessoas pegavam os lenços que Paulo usava e levava e curava enfermos. E ali, sabe, alguns homens, filhos de um sacerdote chamado Seva, aqueles homens viram aquilo lá, acharam top demais. Caramba, isso aí é muito maneiro. E entraram numa casa onde havia um cara endemoniado, e eles falaram: vamos expulsar esse demônio, que nem Paulo exerce essa autoridade. E chegaram lá diante daquele endemoniado e falaram: olha, em nome desse Jesus que Paulo prega, eu te repreendo, eu te expulso. E ali a Bíblia conta que aquele demônio olhou para aqueles homens e falou assim: olha, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Ou seja, aquele demônio que é um espírito, ele olhou ali, sabe, não viu nenhuma identidade, nenhuma autoridade no mundo espiritual, na vida daqueles homens. A Bíblia fala que aquele demoniado partiu para cima daqueles homens, arrebentaram eles de tanta pancada, que eles saíram correndo daquela casa pelados e feridos, de tanto que eles apanharam daquele demônio. Por quê? Porque no mundo espiritual, aquele demônio não reconheceu a identidade daqueles homens em Cristo, não reconheceu nenhuma autoridade na vida daqueles homens. E isso, sabe, vale muito para a nossa vida. Nós precisamos, sabe, ter a nossa identidade e sabermos quem nós somos em Deus. Também não basta nós simplesmente sabermos quem nós somos em Deus e não exercermos a autoridade que Deus ele já decretou sobre a nossa vida, que foi o caso desses 10 espias. Eles eram príncipes de Deus. Eles eram maiorais, cada um dentro da sua tribo. Eles eram líderes. Eles eram homens de Deus. Só que quando eles viram as dificuldades, eles viram o tamanho dos inimigos, eles tremeram. Por quê? Porque eles não reconheceram, sabe, que Deus já havia dado uma autoridade sobre a vida dele. Foi diferente com Josué e Caleb, que na mesma hora mandou de cala a boca. Vamos lá, vamos tomar posse daquela terra, sabe, Deus, ele já prometeu, Deus vai entregar para nós. Porque Josué e Caleb sabiam quem eles eram em Cristo e sabiam, sabe, que Deus iria entregar aquela terra nas mãos deles. Mas aqueles 10 homens não. O que a gente aprende com isso, irmãos? Muitas pessoas estão na igreja, verdadeiramente, sabe,
reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, entregaram a sua vida para Jesus e procuram viver, sabe, uma vida correta diante de Deus. Só que muitas dessas pessoas não reconhecem, não conhecem a sua identidade em Cristo, sabe, não reconhecem, não sabem a autoridade que está sobre a sua vida. E isso, sabe, faz com que ela entra ano e sai ano, e a vida dela continua na mesma. É sempre uma vida de altos e baixos, uma vida, uma hora está crescendo, daqui a pouco está regredindo, uma hora está avançando, outra hora está retrocedendo. Chega lá, sabe, no início do ano, faz projetos. O ano de 2016 vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano de conquistas, vai ser um ano, e fecha o ano, e inicia outro ano, e não muda nada, não conquista nada, não vence nada, são sempre as mesmas lutas, as mesmas tribulações. E por que isso acontece? Talvez porque ela se veja como esses 10 espias se viram, pequeninos, insignificantes, se veem como gafanhotos, porque não reconhece o poder de Deus que está sobre a sua vida. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. É exatamente sobre isso que nós vamos estar aprendendo mais, através da palavra de Deus, do porquê muitos se veem como gafanhotos. E a primeira lição que nós aprendemos é que porque muitas pessoas se veem tão pequenas, insignificantes, se veem até como insetos, como aqueles espias, está lá no versículo 31. No versículo 31 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Não, perdão, o 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Primeira lição que nós aprendemos é que aqueles homens, eles foram paralisados devido ao senso de fraqueza que havia dentro deles. Eles olharam os inimigos e viram os inimigos como mais fortes e mais poderosos do que eles. E com isso eles anularam a palavra de Deus e duvidaram do poder de Deus. Duvidaram do poder de Deus, se vendo, sabe, como mais fracos diante dos inimigos. Entenda, Senhor, entenda que a nossa força, ela não vem de nós, mas a nossa força, ela vem do Senhor. Em Zacarias 6, versículo 4 diz assim: não é por força nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não adianta você querer combater na força do seu braço, não adianta você querer, sabe, usar de violência, mas é pelo poder que há no Espírito Santo, aquele que foi dado a mim e a você. É no poder do Espírito Santo, diz o Senhor dos exércitos, que nós vamos vencer as nossas batalhas, que nós vamos vencer as nossas lutas, que nós vamos ver o agir de Deus. Aleluia! Se é Deus lutando por nós, se é Deus operando, quem poderá impedir? Se Deus agir, quem vai impedir o agir de Deus? Não tem como agir. Então a gente tem que ter esse entendimento, que a nossa força não vem de nós, mas vem de Deus. Foi a mesma coisa, sabe, que Davi fez contra Golias. Quando Davi vai enfrentar Golias, Davi sabia que fisicamente, humanamente falando, ele era muito mais fraco do que Golias. Golias era um gigante, um homem muito forte, era um guerreiro já experimentado de várias guerras. Davi era um jovem, era um menino franzino de boa aparência. Só que quando ele vai lutar contra Golias, ele não vai na força do braço dele, ele não vai usando o intelecto, a inteligência dele, mas ele declara para Golias e fala: tu vens a mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo de Israel, que tu tens afrontado. E foi Deus que deu aquela vitória para Davi. Exatamente dessa forma, meus irmãos, que nós temos que encarar as lutas, que nós temos que entrar nas batalhas. É na força de Deus. O inimigo se levanta, mas nós vamos contra o inimigo na força de Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, e é Ele que vai nos dar a vitória. Mas aqueles homens, as pessoas que se veem como insetos, elas esquecem do poder de Deus, elas esquecem da força de Deus e acham que tem que lutar na força dos seus braços. De fato, meus irmãos, aquelas cidades que eles tinham que enfrentar eram realmente muito mais fortes, muito mais poderosas do que o povo de Israel. Isso, sabe, sem dúvida nenhuma.
Mas nós temos que entender, sabe, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. Nós vencemos a nossa luta com o joelho no chão, cara no pó. É dessa forma que nós vencemos. Em Efésios 6, 10 e 11, Paulo, ele ensina para a igreja de Éfeso a maneira correta que eles deveriam lutar, encarar as lutas deles. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele fala: se revistam na força de Deus, no poder de Deus, se fortaleçam nele. Somente assim vocês vão vencer o inimigo de vocês. Amém? Vira para quem está do seu lado e diga assim: não é na sua força, mas é na força de Deus que opera através de você. Segunda lição que nós aprendemos aqui, do porquê que muitas pessoas se veem tão insignificantes, se veem como gafanhotos, está lá no versículo 32. No início do versículo 32 diz assim: e infamaram a terra que tinham espiado. Infamar é falar mal, irmãos. Tomou sobre eles um senso de pessimismo tão grande, que mesmo eles observando e vendo, sabe, que aquela terra era tão boa, maravilhosa, como Deus havia prometido, eles começaram a falar mal daquela terra. Começaram, sabe, a infamar. E começaram, sabe, a se declarar ali como gafanhotos, como insetos diante de Deus. Eles começaram a declarar: olha, a terra é boa, mas ela devora seus habitantes. A terra verdadeiramente mana leite e mel, Moisés, mas nós não vamos conseguir entrar lá não. Moisés, essa terra é boa, essa terra é fértil, mas nós vamos morrer nesse deserto. Por que, Moisés, nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, Moisés? Aqueles príncipes, aqueles homens valorosos começaram, sabe, a falar mal da promessa de Deus. Começaram a se ver, sabe, como nada. Começaram a se ver como insetos. Esses homens eram valorosos, mas devido ao pessimismo, eles, sabe, se viram como insetos. Foram ali, sabe, tomados por esse sentimento doentio, que, sabe, de autodesvalorização. E consequentemente, se viram impotentes contra os inimigos que tinham que enfrentar. Muitas pessoas estão assim. É duro, sabe, mas é uma verdade, que existem muitas pessoas que parecem gafanhotos. Muitas pessoas, sabe, que se consideram como insetos, que caminham, sabe, pela vida cabisbaixos, vencidos, desanimados, desencorajados. Basta surgir uma dificuldade, o semblante cai, a autoestima cai, a pessoa, sabe, fica em depressão, fica desanimada, quer largar tudo, quer abandonar tudo, começa a declarar com a sua própria boca que já era, não tem mais jeito, que acabou, que ela não é nada. Por causa desse senso de pessimismo, foi o que tomou aqueles 10 espias. E muitas pessoas, quando elas se deparam com as dificuldades, elas abrem a boca e começam a falar mal daquilo, sabe, que Deus abençoou ela. Se você, sabe, tem um casamento, se você tem uma família, foi porque Deus te abençoou. Então para de falar, sabe, que seu casamento já era, que não tem mais jeito, que está acabado. A Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então para de aceitar, sabe, no seu coração, que essa doença já era, não tem mais jeito. Você vai ter que conviver o resto da sua vida com essa doença. Para de declarar isso. A promessa de Deus para nós é uma terra que emana leite e mel. Sabe, a Bíblia fala que o melhor dessa terra são para os filhos de Deus. Então para de declarar sobre a sua vida, sabe, que não tem mais jeito, que essas dívidas nunca acabam, que é a crise, que não tem mais jeito. Para com isso. Para de infamar a sua vida, para de infamar seu casamento, para de infamar, sabe, os seus filhos, para de infamar a sua família. E muitas pessoas, sabe, quando se deparam com as dificuldades, elas esquecem tudo que Deus já fez. Começam a murmurar, começam a reclamar, começam a falar mal de tudo, e falar mal de Deus, e falar mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do discipulador, fala mal do líder, fala mal do irmão, fala mal de todo mundo. Para de infamar, para de falar mal dos outros, para de falar mal daquilo que Deus te abençoou. Lutas todos nós enfrentamos, e Deus sempre deixou claro na sua palavra que entregar a vida para Jesus não significa ter um mar de rosa não, irmãos. Jesus deixou claro: nesse mundo aqui vocês terão aflições, mas Ele também deixa uma promessa: tenha bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês vão vencer também.
só no céu, na eternidade, com Jesus e com Deus, é que nós não vamos ter mais lutas. Na eternidade, daqueles que tiverem a salvação, aí sim a Bíblia promete: não tem mais lágrima, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais afronta, não tem mais perseguição, não vai ter mais irmãozinhos falando mal de você. Isso vai acabar no céu. Aqui na terra vão ter irmãos que vão falhar contigo, vão ter irmãos que vão se levantar contra você, vão ter pessoas que você vai ajudar e depois ela vai te dar uma punhalada pelas costas. Vai ter lutas, vai ter dívida, vai ter crise no Brasil, vai ter um monte de coisa, vai ter presidente fazendo burrada, vai ter político corrupto, vai ter um monte de coisa aqui nesse mundo. Mas tenha bom ânimo, porque se você está em Cristo, você não entra em crise. Chega de palavras de derrota. Vira para quem está do seu lado e diga isso: chega de palavras de derrota. Irmãos, nós temos que entender que realmente quando a gente passa por dificuldades, quando a gente está enfrentando uma luta, tenta, entrar no nosso coração sentimentos de derrota, de desânimo. Muitas vezes quando a gente olha assim para o gigante que a gente tem que enfrentar, às vezes dá um susto, sim. Só que nós não podemos agir, como aqueles espias, se verem pequeninos e potentes, se verem como insetos. Nós temos que nos ver como Deus nos vê. Sabe de que maneira Deus nos vê? Deus nos vê como filhos dele, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Deus te vê como um príncipe, como uma princesa, porque a Bíblia ela fala que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. E como filhos do Rei, nós somos príncipes, princesas, pessoas nobres. Nós somos pessoas importantes. Nós somos pessoas valiosas. É assim que nós temos que nos enxergar, para que não entre nenhum sentimento de pessimismo no nosso coração. Amém, irmãos? 2 Coríntios 12:10 diz assim, Paulo tremendo quando ele fala isso: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Amém? Quando nos sentimos fracos, aí que nós somos fortes, porque não é mais na nossa força, agora é na força do nosso Pai, é na força do nosso Deus, é na força do Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Terceira lição do porquê muitas pessoas se veem como um gafanhoto. Lá no versículo 33, eles declaram assim: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ou seja, eles tiveram uma visão espiritual distorcida do que realmente, Deus tinha para eles. Como eu já mencionei aqui, eles eram príncipes, eram homens valorosos, eram, maiorais, cada um da sua tribo, eram homens de Deus. Só que devido, àquela situação deles encontrarem aqueles gigantes, aquelas cidades fortes, eles tiveram a sua visão espiritual distorcida e passaram a se ver como gafanhotos. Eles deixaram de se ver, como homens de Deus, como líderes, como príncipes, e passaram a se ver como insetos. E as pessoas que olham as coisas com esse pessimismo, as pessoas que têm a sua visão espiritual distorcida, elas se sentem assim diante das dificuldades. Se sentem indignas, pequenas, se sentem, menos do que gente, como se fossem insetos que nem esses homens se viram. Irmãos, quando nós estamos com a nossa autoestima em baixa, isso acontece muito de nós distorcermos a nossa visão espiritual, de nós deixarmos de crer nessas promessas de Deus, na palavra de Deus, e aceitamos muitas vezes as palavras do mundo, as palavras que o diabo tenta lançar no nosso coração. Muitas vezes quando nós estamos com a nossa visão espiritual distorcida, quando enfrentamos dificuldades, nós esquecemos as promessas de Deus, de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nos esquecemos, que Deus jamais se esquece de nós, que são promessas que estão contidas na Bíblia. E nós nos achamos pequeninos, fracos, solitários, indefesos, como insetos. Tudo isso é virtude, de
uma visão espiritual distorcida. Mas qual é o colírio, sabe, da nossa visão? Qual é o colírio da nossa visão espiritual que nos faz, sabe, enxergar claramente aquilo, sabe, que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? É a palavra de Deus, é a intimidade com Deus. É isso que expande os nossos olhos espirituais. É isso, sabe, que faz com que a gente venha viver como príncipe, jamais como um gafanhoto. E é por isso que o diabo, ele luta incansavelmente para te tirar, sabe, da presença de Deus, para não, sabe, não permitir que você tenha uma vida de intimidade com Deus. É por isso que o diabo, ele lança um monte de afazeres no teu dia, para que você não tenha um tempo a sós com Deus, para que você não leia a palavra de Deus. É por isso que o diabo, ele lança sofisma na tua mente, dizendo assim: você lê a Bíblia e não entende nada. Para que ler a Bíblia? Tanta coisa. Tu já vai no culto domingo, para que tu parar todo dia para orar e ler a palavra de Deus? Porque ele sabe que a palavra de Deus, ela amplia a nossa visão. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos espirituais, e nós passamos a reconhecer a nossa identidade espiritual, a nossa identidade em Cristo. É por isso, sabe, que em Oséias capítulo 4, no versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A falta do conhecimento da palavra de Deus faz com que a nossa visão espiritual seja sempre embaçada, sempre distorcida. Lá em Romanos 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, os nossos olhos espirituais se abrem. A nossa fé, que é o que? É crer naquilo que nós não vemos, porque os nossos naturais veem o que é terreno, mas os nossos espirituais, através da nossa fé, enxerga além, enxerga o mundo espiritual, enxerga o que nós somos através de Deus, e não através do que o mundo diz, do que as circunstâncias que nós estamos vivendo estão dizendo naquele momento. E nós nos vemos sempre como príncipes e nunca como gafanhotos. E é por isso que a palavra de Deus liberta. Lá em João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque os nossos olhos espirituais são abertos, nós reconhecemos verdadeiramente a nossa identidade em Deus, e com isso nós somos libertos daquilo que o diabo tem nos aprisionado, através do conhecimento da verdade de Deus. O diabo, ele é um especialista em tentar distorcer a nossa visão. Se ele fez isso com Jesus, você acha que ele não faz isso com a gente? A Bíblia fala que Jesus foi para o deserto, jejuou lá durante 40 dias e 40 noites. No final desse jejum, o diabo veio pessoalmente tentar Jesus. E que maneira que ele tentava Jesus? Tentando distorcer a palavra de Deus. Só que Jesus vinha num momento de consagração poderoso. Os olhos espirituais de Jesus estavam mais do que abertos, e Jesus combateu o diabo através das escrituras, através da palavra. Ele não conseguiu distorcer, coisa que mais à frente ele conseguiu fazer com Pedro. Quando Jesus está lá contando a respeito da necessidade de voltar para Jerusalém, da necessidade dele ser crucificado, e Pedro fala: não, eu não vou deixar você morrer não, eu vou morrer no teu lugar, mas você não vai morrer. Distorceu a visão espiritual de Pedro naquela hora. Tanto é que Jesus tem que repreender Satanás na vida de Pedro. E é o que esse diabo tem feito na vida de muitas pessoas, distorcido a nossa visão espiritual, distorcido a sua visão espiritual. Você é uma pessoa preciosa diante de Deus. Você não tem ideia de quem você é em Deus. Você não tem ideia do poder que Deus quer manifestar através da sua vida. Você não tem noção, sabe, do que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Porque o dia que você tiver essa noção, você nunca mais vai se ver pequeno. Você nunca mais vai ser paralisado por nenhuma luta, nenhuma dificuldade, por nenhum gigante, por nenhum demônio. Nada vai te paralisar. Você vai avançar, você vai prosseguir, você vai conquistar. Você vai ser verdadeiramente mais do que vencedor. Vira para quem está do seu lado e diga assim: você é um príncipe, uma princesa. Aleluias. Consequências de se ver como um gafanhoto. As pessoas que se veem pequeninas, que se veem como gafanhotos, que nem aqueles espias, quais são as consequências que vêm? Vamos pular agora para o capítulo 14. No versículo 1 diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Primeira consequência: o desespero toma conta de nós.
A pessoa que se vê, sabe, pequenina, a pessoa que ela não reconhece sua identidade em Deus, a pessoa que se vê, sabe, como um inseto, quando ela se depara com as lutas, ela entra em desespero. Ela arranca seus cabelos, ela fica desesperada, chora, faz alvoroço, entra em depressão. Por quê? Porque ela não tem a sua identidade em Cristo, ela não reconhece a sua identidade em Cristo, ela se vê pequenina, se vê como um inseto. Porque aqueles sabe quem são em Deus. Deus, conforme a palavra de Deus diz, sabe, tu pode passar pelo vale da sombra da morte e tu não vai temer mal nenhum, porque tu sabes que Deus é contigo e a sua vara e seu cajado te consola. Você não vai temer mal nenhum. 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu sabes, eu não serei atingido. Porque ela sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas a pessoa que não tem esse reconhecimento, ela entra em desespero. Tem certas lutas, irmãos, que nós enfrentamos, que são realmente desesperadoras. E muitas vezes quando nós recebemos um tipo de notícia ruim, que a gente para analisar, a gente percebe o tamanho, sabe, dessa notícia ruim, nós nos refugiamos no choro, sim. Nós entramos, sabe, em desespero, ficamos, sabe, loucos. Só que a gente tem que entender que Deus jamais nos abandona, irmãos. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: Deus jamais te abandona. Vira para o irmão do outro lado e diz assim: Deus jamais se esquece de você. Salmo 23, versículo 4, é esse versículo que eu mencionei agora. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ele fala: posso passar pelo vale da sombra da morte. Eu não sei como é que é um vale de uma sombra da morte, mas eu imagino que deve ser uma coisa muito tenebrosa. Deve ser algo muito, muito assustador. Mas o salmista, ele fala aqui: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Deus sempre está conosco. Deus não nos abandona. Ele fala isso também em Isaías 49, no versículo 15. Ele diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Irmãos, imagina uma mulher que ela tem um filho recém-nascido. Uma mãe com um filho recém-nascido, você pode ter certeza que ela não esquece da criança de jeito nenhum. Nem dorme. Se a criança der um suspiro de madrugada, ela já acorda desesperada. Assim é uma mãe quando tem um filho. Ainda mais se ela até esquecesse. Uma mãe que está amamentando o peito, ele, por ter leite ali, sabe que se a criança não estiver mamando, ele enche e dói. Então quando a mãe, ela sente o peito doer, ela já lembra: caraca, meu filho tem que mamar. Então não tem como ela esquecer de um filho. E ali, sabe, a Bíblia está falando que por mais que essa mãe ainda venha a se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de vós. Então, se você está passando algum tipo de dificuldade, alguma luta, nunca deixe o diabo lançar na sua mente que foi Deus que te esqueceu de você. Não, Deus nunca se esquece de você. Deus nunca se esquece de nós. Então nunca permita entrar nenhum desespero, nenhum pessimismo na nossa vida, porque Deus não se esquece de nós. Segunda consequência para quem se vê como um gafanhoto. Olha os versículos 2 e 3 desse capítulo 14. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Eles começaram a murmurar. Uma pessoa que se vê pequena diante de Deus, uma pessoa que se vê pequena diante das lutas, ou melhor dizendo, que se vê como um inseto, na primeira dificuldade ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, começa, a falar mal, começa, a reclamar de tudo. Por quê? Porque ela se vê pequena diante daquilo ali. Aqueles homens tinham visto, os sinais de Deus no deserto, no Egito, melhor dizendo. Aqueles homens viram Deus abrindo o mar vermelho. E agora, quando se deparam diante de Canaã, Deus tira a gente do Egito para morrer aqui nesse deserto? Por que Deus faz isso? Que maldade de Deus!
trazer gente aqui para a cidade para morrer aqui a fio de espada, para nossas mulheres, nossas crianças se tornarem escravas. Não era melhor a gente estar lá no Egito, voltar para o mundo, porque Egito representa mundo? Não é melhor eu voltar para o mundo do que estar na igreja, estar na presença de Deus? Por que essa luta agora sobreveio sobre a minha vida? Por que essa dificuldade? Por que essa enfermidade? Por que agora esse desemprego? Por que isso? Por que aquilo? Começam a murmurar. Aqueles que não se reconhecem diante de Deus, eles sempre abrem a boca e começam a murmurar, reclamar, sabe? E falar um monte de besteira. E difamar aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. Difamar a morte de cruz naquela cruz. Difamar a sua salvação. Porque se veem como gafanhotos. Nos momentos de dificuldade, nós temos que confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas, sabe? Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, irmãos. Deus, Ele sabe os pensamentos de Deus são pensamentos bons. Jeremias 29:11 diz: porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Por mais que aqueles homens pensassem: Deus trouxe a gente aqui para morrer, olha como esse Deus é malvado. Eles deixaram de ver Deus como um salvador e passaram a ver Deus como um opressor. E Deus, Ele fala lá em Jeremias, Ele está falando: eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Eu não tenho pensamento de maldade, eu não tenho pensamento, de ver você sofrer. Eu não tenho pensamento de te ver, chorar. Eu não quero, te ver triste. Eu não quero te ver cabisbaixo. Eu não quero que você se veja como um inseto. Eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. E os meus pensamentos ao vosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bem, para poder no fim dar a você aquilo que você deseja. Mas se você não tratar a sua vida, se você não abandonar certas coisas, você nunca vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Então eu permito você passar por algumas dificuldades para te tratar, para te moldar, para fazer você estar, perfeito diante de mim. Porque senão você não vai conseguir alcançar. Senão a bênção vai virar uma maldição. Foi o que Deus fez com José. Uma promessa dele ser grande. Mas enquanto ele era o filhinho mimado de Jacó, era, o filhinho lá que não fazia nada, que era só ali Jacó passando a mão na cabeça dele, ele nunca poderia se tornar governador do Egito. Então Deus teve que tirar José debaixo das asas do seu pai e formar ali nele, um administrador na casa de Potifar, fazer, depois ele passar por grandes pressões e ser um grande administrador dentro da cadeia, para que mais tarde ele pudesse estar apto a estar diante de Faraó e se tornar governador do Egito. Mas se ele não permite, já José passar pelo que ele passou, José nunca estaria capacitado para governar todo o Egito. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Deus permite nós passarmos por tribulações, porque é no fogo da tribulação que o ouro é purificado. Você é uma joia rara, você é alguém precioso, e Deus permite nós passarmos pela fornalha, para tudo aquilo que foi impureza dentro de nós seja queimado, seja anulado, para que nós sejamos limpos, puros, santos, íntegros diante de Deus, e Deus colocar coisas grandes na nossa vida. Terceiro perigo de nós nos vermos como um gafanhoto está lá no versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Sabe qual foi o sentimento que brotou no coração deles agora, naquele momento? Um sentimento de ingratidão, irmãos. Ingratidão. Como eu mencionei aqui, voltar para o Egito ele representa o mundo. Faraó representa Satanás. Quando eles falaram assim: olha, vamos levantar aqui um capitão para dirigir a gente, para guiar a gente, vamos voltar para o Egito. Eles estavam dizendo para Deus: Deus, tudo aquilo que tu fez por nós, em nos tirar daquela escravidão com mão forte, não valeu de nada, Deus. Eu não estou nem aí pelo que o Senhor fez. Quais são os seus pensamentos, quais são os seus desejos para nós. Eu quero voltar para o mundo. Sentimento de ingratidão. E uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é a ingratidão, irmãos. E como tem pessoas que são ingratas diante de Deus, Deus abençoa, Deus abre portas, Deus abençoa a família, Deus abre portas de emprego, Deus faz tantas coisas, Deus dá o seu filho para morrer por ela.
Mas na hora da dificuldade, por ela se ver como um gafanhoto, ela se torna ingrata a Deus, ela vira as costas para Deus. Não quero mais saber de Deus, eu quero voltar para o mundo, eu quero as coisas do mundo, eu quero viver, sabe, na carnalidade, eu quero viver no pecado. E não estão nem aí para o sacrifício de Jesus naquela cruz, pelo que ele passou naquela crucificação. E estão dizendo para Deus: Deus, eu prefiro o mundo. Sentimento de ingratidão. Bem como quando nós lemos ali no capítulo 14 mesmo, diz que Moisés, sabe, Arão tentaram chamar a atenção, sabe, do povo e falar, e o povo ainda se levantou contra Moisés, Arão, Josué, Caleb, queriam apedrejar, queriam matar eles, sabe, a pedradas. E ingratidão, sabe, sobre Moisés, quando você para analisar o que Moisés fez pelo povo. Moisés largou a família dele, voltou para o Egito, irmãos. Moisés, quando ele volta para o Egito, ele volta correndo o risco de morte, porque quando ele saiu fugindo do Egito, ele tinha matado um egípcio. Quando, sabe, ele volta e ele começa, sabe, a defrontar com o faraó, aquilo, sabe, era como se fosse uma afronta. O faraó podia mandar cortar a cabeça de Moisés, e Moisés larga a família dele, volta para o Egito e vai lá, sabe, interceder junto de faraó, ali até mesmo afrontando por causa das pragas que Deus foi enviando, correndo o risco de morrer, para quando chegar lá no deserto, diante da dificuldade, eles quererem apedrejar Moisés, querer matar Moisés. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas, sabe, tem um discipulador, tem um líder, tem um pastor que está orando, está cuidando, está dando a vida, que muitas vezes deixam, sabe, a sua casa, a sua família, para cuidar das ovelhas, e quando, sabe, se deparam com uma dificuldade, se levantam, falam mal, apunhalam pelas costas, e começam, sabe, a perseguir. Porque eu passei por uma luta, o meu pastor nem veio me visitar. Que eu estou enfrentando uma dificuldade, o meu discipulador nem me deu um telefonema. E começa a falar mal: não quero mais saber desse discipulador, isso não serve para mim, não quero mais saber dessa igreja, vou para outra igreja. E não sabe o preço que esses líderes, esses pastores, esses discipuladores têm pago. Ingratos. Ingratos. Muitas vezes, irmãos, aqui tem homens de Deus, mulheres de Deus aqui, ó. Muitas vezes, não é porque nós somos pastores, somos líderes, supervisores, que nós não enfrentamos problema, não, irmãos. Temos muitos problemas, enfrentamos muitas lutas dentro da nossa casa, lutas com os filhos, lutas financeiras, lutas no trabalho, perseguições, afrontas, muitas coisas. E às vezes a gente, cheio de luta, cheio de dificuldade, a gente deixa tudo ali e vai atrás de uma ovelha para cuidar daquela ovelha. Aí, porque deu uma dor de barriga, se acha no direito de se levantar e falar mal do pastor, falar mal da igreja. Eu vou sair dessa igreja, essa igreja ela não vive o que prega. Quem é você para dizer, sabe, para saber o que a gente vive? Quem é você? Você convive com a gente 24 horas por dia para saber, sabe, o que a gente passa, o que o seu irmão do lado passa, o que o seu líder de célula passa. Você tem noção, sabe, das lutas, de quantas noites eles dobram o joelho no chão para orar pela sua vida, para você dizer que esse líder, esse discipulador não vive, sabe, o que prega. Isso é ingratidão. E as pessoas são ingratas com Deus, são ingratas com a sua liderança, são ingratas com seus irmãos, quando elas não reconhecem a identidade dela em Cristo. Que ela não está aqui, ela não foi chamada, ela não recebeu a salvação só para receber. Me dá, me dá, me dá. Esse aí é o nome da sanguessuga, conforme dizem Provérbios. Me dá, me dá. Nós fomos levantados como irmãos em Cristo. Nós estamos aqui para um levar o fardo do outro. Se o seu líder, sabe, está com uma dificuldade, você, como liderado, tem sim que ajudar ele. Se o seu discipulador está passando uma luta, você tem sim, como discípulo bom, fiel, está ali do lado do seu discipulador. Se o seu pastor também está tendo dificuldade, você tem que se colocar como um guerreiro, como uma guerreira do lado dele, porque a igreja não é esse prédio, a igreja sou eu e você, sabe? Quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você, porque nós juntos somos a igreja. Se você está dizendo que essa igreja não vive, você também não está vivendo o que prega. Nós somos a igreja. Mas pastor, muitas das coisas que o Senhor tem falado aí, realmente são sentimentos que vêm no meu coração.
Pastor, muitas vezes quando eu me deparo com uma dificuldade, cara, vem um pessimismo, vem um medo, vem, sabe, murmuração na minha boca, vem desespero. O que eu faço? O que nós devemos fazer para não nos tornarmos como um gafanhoto? Primeira coisa, versículos 5 e 6. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Primeira coisa que nós temos que fazer para não nos tornarmos como um gafanhoto, diante das lutas, nós temos que nos quebrantar diante de Deus. Ali diz que Moisés e Arão se prostraram diante de Deus, colocaram a sua cara no pó. Ali, sabe, naquele momento houve quebrantamento diante de Deus. Diz ali, sabe, que Josué e Caleb rasgaram as suas vestes, que isso significa arrependimento. Diante das lutas tem que ter quebrantamento, tem que ter arrependimento dos erros cometidos. Na hora da luta, sabe, em vez de nós ficarmos tentando arrumar culpados, em vez de ficarmos discutindo, brigando, argumentando, nós temos, sabe, que nos quebrantar diante de Deus, colocar, sabe, a boca no pó e orar, e buscar a presença de Deus, buscar aquele que pode solucionar. E muitos fazem o contrário. Já está difícil com a luta, ainda arrumam mais confusão. Brigando, discutindo, apontando, a culpa é sua, não, a culpa é sua, e daí por diante. Em Lamentações 3:29 diz assim: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. É nos quebrantar, irmãos, é joelho no chão. A nossa luta, sabe, ela tem que ser através da oração, jejum, oração. Essas são as armas que Deus nos dá: a fé, justiça, pregação do Evangelho. É isso que nos respalda e nos dá vitória para nós superarmos os dias maus. 2 Coríntios 10, versículo 4, Paulo ele fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pare de usar a arma carnal. Pare de usar a força do seu braço e busque, sabe, as armas que vêm de Deus, porque elas são poderosas para a destruição de fortalezas. Essas armas espirituais é que vão nos dar grandes vitórias, irmãos. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades, os príncipes, sabe, das trevas desse século. Esses são os nossos inimigos. Não é o seu irmão, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, mas é o diabo, que tem, sabe, encontrado legalidade na sua casa, tem encontrado legalidade na sua vida financeira, profissional. É ele que é o nosso inimigo. E nós combatemos ele com as armas espirituais, irmãos, fortalecidos na armadura de Deus. Segunda coisa que nós temos que fazer, versículo 7 e 8. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Ou seja, eles se firmaram nas promessas de Deus, sabe? Eles começaram a falar: olha, Deus prometeu, essa terra mana leite e mel, Deus prometeu, vamos, sabe, tomar posse dela, porque Deus já liberou uma palavra, que essa terra é nossa. Irmãos, você quer vencer as lutas? Se firme nas promessas de Deus. Você não quer se ver pequenino, fraquinho, como um inseto, como um gafanhoto? Se firme nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem falado na sua vida, naquilo que contém nessa palavra, nessas promessas. Essas promessas são para você. Nós temos que nos firmar nessas palavras. Josué e Caleb, eles se apegaram na promessa de Deus, que Deus havia prometido que ia dar aquela terra. Os outros 10 não. Os outros 10 se esqueceram completamente, deu uma amnésia espiritual neles. Se esqueceram da promessa de Deus. Nós não temos que ser influenciados pelas críticas, por nenhuma epidemia de desânimo. Muito pelo contrário, irmãos. Nós temos, sabe, que nos apegar à palavra de Deus. Você abrir a sua boca para profetizar, para orar, sabe, é declarar essas promessas na sua vida. É dizer: eu sou mais que vencedor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É essas promessas que nós temos que nos apegar, irmãos. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Está enfrentando luta, coopera para o teu bem. É para o teu bem que Deus está permitindo você passar por luta, tribulação, dificuldade, afronta. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Terceiro, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Eles estão falando isso, sabe? Não tenham medo, não seja rebelde, não seja desobediente, e não tenham medo do povo dessa terra. Nós não podemos ter medo, irmãos. A nossa vitória, ela não vem da nossa força, entenda isso. Não é da nossa força, porque Deus ele usa realmente as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que se acham tal, aqueles que se acham sábios. É assim que Deus faz mesmo. Se você olhar humanamente, cara, eu não tenho nada, eu sou realmente pequenino, mas não é na minha força. Por isso eu vou enfrentar esse gigante, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não tenha medo, não tenha medo. Foi a coisa que Deus mais falou com Josué, depois da morte de Moisés, que Deus levanta Josué. Josué, eu vou fazer você entrar nessa terra, mas tenha bom ânimo e não temas, não tenha medo, Josué. Foi o que ele mais precisou falar para Josué, não tenha medo. Hebreus 13:5 diz assim: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Que promessa melhor que essa, irmão? Oh, Deus nunca nos deixará e nunca vai nos deixar desamparados. Por que ter medo? Agindo Deus por nós, quem será contra nós? Ninguém. Como você se vê? Como um príncipe? Ou como um gafanhoto? Eu quero terminar essa mensagem contando aqui uma história que eu ouvi, que eu achei muito, muito bacana, muito interessante, e tem tudo a ver com essa mensagem. Essa história diz, sabe, de um menino que ele chegou em casa chorando, e entrou em casa, foi direto para o quarto, e o pai, quando ele viu o filho dele entrando ali chorando, desesperado, foi no quarto atrás do filho e começou a indagar ele: meu filho, o que houve? O que aconteceu? Ah, pai, eu não aguento mais. É no colégio, é na rua, é em todo lugar. Os meus colegas zombam de mim. Meus colegas falam que eu não sou nada, que eu sou um bobo, que eu sou um idiota, que eu sou muito lerdo. E sabe, eu já estou começando a achar, pai, que realmente eu não tenho valor, que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. E o pai, sabe, vendo ali aquele grande sentimento de baixa estima no seu filho, ele chega, sabe, ali, usado por Deus, e fala assim: meu filho, se você me ajudar, eu te ajudo a você vencer isso. E o filho ali, sabe, ainda soluçando, gaguejando por causa do choro, fala assim: então tá, pai, o que o senhor quer que eu faça? E o pai tirou um anel do dedo e deu para o filho e falou assim: olha, vá até o mercado e você vai oferecer aos mercadores esse anel para vender, mas não venda esse anel por menos de 1 moeda de ouro. E o filho falou: tudo bem, pai. Ele pegou o anel do pai, chegou lá no mercado, começou a oferecer para os mercadores. E conforme ele oferecia aquele anel, que ele dizia o preço, os mercadores riam dele e nem olhavam para a cara dele e saíam. E ele, sabe, tentou ir por vários e vários mercadores e não conseguiu, e voltou cabisbaixo para casa e falou assim: pai, eu fiz o que o senhor mandou, mas eu não tive êxito não consegui vender para ninguém. Pai, não seria melhor nós sermos justos e sabe, vendermos esse anel por um preço realmente que ele vale? E o pai olhou assim para ele: filho, você está certo. Então vamos fazer o seguinte: vai até o ourives, vai lá até o joalheiro. Ninguém melhor para saber o valor desse anel do que o joalheiro. Então você vai até ele, mas para ele poder avaliar. Mas independente do valor que ele dê a esse anel, você não vende ele, você traz esse anel de volta. E o filho assim fez, foi até o joalheiro começou a examinar lá com uma lente de aumento, examinou e tal, e botou lá na balança, pesou aquele anel, virou para o menino e falou assim: olha, eu posso pagar 58 moedas de ouro nesse anel. E o menino, o que? Exclamou: 58 moedas de ouro? Deu o joalheiro: porque se seu pai tiver com pressa, só posso pagar isso, mas se deixasse aqui mais um tempo, de repente eu conseguiria 70 moedas de ouro, até mais.
se pudesse me dar um tempo maior para poder vender esse anel. E o menino pegou aquele anel e voltou para casa, atônito com aquilo, com aquela resposta. E chegou em casa, aí o pai falou: senta aqui. Aí depois que o filho contou tudo o que aconteceu, o pai vira para o seu filho e fala assim: pois é, meu filho, você é como esse anel. As pessoas não reconhecem o seu valor. As pessoas não sabem o seu valor. Ninguém melhor do que um especialista para saber o quanto você vale. E esse anel é como cada um de nós, irmãos. Muitas vezes nós buscamos nos mercados da vida pessoas para nos valorizar, procurando valorização das pessoas, valorização de homens. Mas ninguém melhor do que o especialista do universo para saber o quanto eu e quanto cada um de vocês valem. E Ele sabe que você é precioso, tanto sabe que Ele pagou um alto preço por você, onde Ele derramou cada gota do sangue precioso dEle, por mim e por você, porque Ele sabe que vale a pena. E hoje Ele está com as suas mãos furadas pelos cravos estendidos sobre a sua vida, dizendo: vem filho meu, porque eu te amo, você é valoroso demais para mim. Você é valoroso demais para Deus, tanto é que Ele deu o Filho dEle para morrer por você. Você tem noção de quanto você vale para Deus, de quanto você é precioso para Deus, e você acha que Deus, Ele se alegra em ver você cabisbaixo, em ver você triste, em ver você sofrendo na mão do diabo? Não, Deus não quer isso para você. Você é precioso, você é uma joia rara, você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. Chega de se ver como inseto. Chega de se ver como uma pessoa pequena, como nada. Chega. Gente, todos aqueles que se reconhecem a sua identidade em Deus, eu quero chamar para vir aqui na frente todos os príncipes e princesas, os filhos, as filhas de Deus, aqueles que são pedras preciosas, aqueles que são joias raras e únicas diante de Deus, aqueles que querem receber a mesma unção que estava sobre a vida de Josué e Caleb, que não temeram os gigantes, não temeram as dificuldades, mas creram na promessa de Deus, creram. Vem aqui na frente para receber essa unção, vem aqui na frente para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Chega de choro, chega de lutas, chega de desespero. Entrega a sua vida agora diante do Senhor, entregue a sua casa, a sua família, e receba o melhor de Deus. Receba o melhor de Deus. Você é capaz, deserto, gigante, não podem com você. Vai
Jesus, Senhor. Queremos nos colocar, Senhor, diante de Ti e Te pedir, Pai, pega-nos, Senhor, nos Teus braços. Senhor, nos acalenta, Senhor, no conforto do Teu colo. Nos envolva, Senhor, com os Teus braços de amor. Nos enche, Senhor, com a Tua presença, Senhor, com o Teu aroma, Pai. Senhor, em nome de Jesus, arranca de dentro de nós, Senhor, todo sentimento, Senhor, de desvalorização, todo sentimento de pessimismo, de ingratidão. Arranca, Senhor, de dentro de nós, Senhor, todo sentimento que havia naqueles 10 homens, Deus amado, que se viram como insetos. Oh Deus, nós não somos insetos, Senhor. Nós não somos gafanhotos. Nós somos, Senhor, filhos amados, filhos queridos. Nós somos, Senhor, príncipes e princesas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos vermos, Senhor, da maneira que o Senhor nos vê. Nos ajuda, Senhor, a enxergar, Senhor, com os olhos espirituais, a entendermos, Senhor, que tudo que nós passamos, ó Deus, não é em vão, não é em vão. Toma, Senhor, em tuas mãos, Senhor, a vida dos meus irmãos. Derrama, Senhor, sobre nós a unção, Senhor, que estava Josué, sobre a vida de Josué e Caleb. Aquela unção, Senhor, de coragem, de intrepidez, de ousadia. Derrama, 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 derrama. Receba agora em nome de Jesus. Vai, vai, você está autorizada para ir. Deus não mente jamais. Ele não mente. Aquilo que Ele fala, Ele faz cumprir. Ele faz cumprir, irmão. Meu Deus, te chamei pra Toma posse da sua terra.